Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, concursandos, concursandas de todo o Brasil. Estamos aqui nos nossos mini resumos e estamos no 8º mini resumo. Estávamos falando sobre os benefícios. Então, olha aqui. Paramos no auxílio-doença e eu cheguei a comentar sobre o acidente do trabalho. Então, tome cuidado com o acidente do trabalho, que ele vai cair. Beleza? Auxílio-acidente. Não confunda auxílio-acidente com auxílio-doença acidentário. O fato gerador do auxílio-doença é a incapacidade, ou seja, eu não consigo trabalhar. E o auxílio-acidente, qual é o fato gerador? É a capacidade. Eu vou trabalhar, aliás, eu já estou trabalhando, só que eu vou trabalhar com a minha capacidade reduzida. Então, auxílio-doença acidentário é e auxílio-acidente é capacidade, só que reduzida. É óbvio que a redução na capacidade tem que gerar efeitos laborativos, tem que gerar efeitos na atividade habitual do trabalho. Por exemplo, eu advogado, eu perco o dedo mindinho, eu consigo advogar? Consigo advogar normalmente, por mais que eu tenha uma redução, isso não gerou efeitos na minha capacidade laboral. Então, para gerar o auxílio-acidente, essa redução tem que gerar efeitos na capacidade laborativa do trabalhador. Quem tem direito ao auxílio-acidente? Quem tem acidente do trabalho. Quais? Quem tem o recolhimento do RAT, o empregado doméstico avulso e segurado especial. Renda mensal do auxílio-acidente, 50% do salário de benefício. Pode ser inferior ao mínimo? Pode. Pode superar o teto? Não. Data de início do auxílio-acidente, quando acabar o auxílio-doença. Encerrou o auxílio-doença, no dia seguinte começa o auxílio-acidente. Data de término do auxílio-acidente, quando morrer, quando recuperar a capacidade total ou quando converter, quando for se aposentar. Quando o segurado se aposentar, qualquer tipo de aposentadoria, cessa automaticamente o auxílio-acidente. Lembrando que o auxílio-acidente, pelo fato dele não acumular com nenhuma aposentadoria, ele conta como salário de contribuição para fins do cálculo de qualquer aposentadoria. Ou seja, pessoal, o auxílio-acidente, ele integra o salário de contribuição para fins do cálculo de aposentadoria. Belezinha? Tranquilo? E essa redução da capacidade, é óbvio, ela tem que ser atestada pela perícia do INSS. Auxílio reclusão, só para segurado fudido. Quem é segurado fudido? Aquele que tem um salário de contribuição de até R$ 1.089,72. O auxílio reclusão é para segurado de baixa renda, quer dizer, para os dependentes do segurado de baixa renda. Auxílio reclusão é para dependente, pelo amor de Deus, e esse segurado de baixa renda ele tem que estar preso, ou seja, ele não pode conseguir gerar renda para a família dele, por isso que entra no lugar o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, valor 100% da aposentadoria por invalidez. Se o segurado for aposentado, aposentado for preso, não gera o auxílio reclusão, porque os dependentes vivem com a aposentadoria dele. Data de início do pagamento do auxílio reclusão, desde a prisão, se os dependentes requererem até 90 dias, ou a partir do requerimento, se ultrapassar 90 dias. Tomem cuidado que esses 90 dias foram alterados agora no novembro do ano passado. O auxílio reclusão não pode ser inferior ao mínimo, nem superior ao teto previdenciário. A família, os dependentes, têm que apresentar uma certidão de permanência na prisão a cada 3 meses. E quais são as datas? Tem carência? Não tem carência, porque já que é para segurado fudido, eu não vou cobrar carência de fudido. Data de término, quando o segurado morrer, em caso de liberdade, fuga, tal e tudo mais. E quando os dependentes deixarem de ser dependentes. Além disso, pessoal, o auxílio reclusão, que mais sobre o auxílio reclusão? Salário família, em virtude do número de filhos. Que filhos? Primeiro, é só para segurado, empregado, doméstico e avulso. Empregado, doméstico e avulso, tá? De baixa renda, só para empregado, doméstico, avulso, fudido. Salário de contribuição de até R$ 1.089,72. Que filho que gera o salário família para os seus pais? Filho ou filho equiparado, então, filho biológico, filho adotivo, enteado e tutelado, menor de 14 anos, tomem cuidado, pessoal, é menor de 14 anos, ou inválido de qualquer idade, beleza? Só o filho menor de 14 ou inválido de qualquer idade que gera o salário família a seus pais.
Quem paga o salário família, no caso do empregado, é a empresa, obrigatoriamente. No caso do doméstico, é o empregador doméstico, obrigatoriamente. E no caso do avulso, vai ser o ógmo ou o sindicato, facultativamente. Se o ógmo ou o sindicato não pagar o salário família ou avulso, quem paga é o INSS. A partir de quando que o segurado empregado doméstico avulso de baixa renda começa a receber o salário família? A partir da apresentação de uma documentação. Se o filho tiver até 6 anos de idade, certidão de nascimento e a vacinação. Qual a validade da vacinação? Anual. Se o filho tiver a partir de 7 anos, certidão de nascimento e comprovante de frequência escolar. Qual a validade do comprovante de frequência escolar? 6 meses, semestral. O doméstico só precisa apresentar certidão de nascimento, porque filho de doméstico não precisa estudar, nem ser vacinado, foda-se. Sacanagem. Aí, olha só, tem carência para o salário família? Não. Se é um benefício previsto para segurado fudido, eu não vou cobrar carência de fudido. Qual é a data de término do salário família? Vai ser... Aí, ó. Data de término do salário família, quando o segurado morrer, quando o filho completar 14 ou quando cessar a invalidez, quando deixar de apresentar documentação em dia, quando ficar desempregado ou quando deixar de ser baixa renda. Casal, ambos recebem um salário família. Só vai parar de receber um deles em caso de separação ou divórcio. Separação ou divórcio tem que determinar quem vai ter a guarda da criança. Receberá o cônjuge que detiver a guarda judicial da criança. Tranquilo? Salário maternidade, parto ou adoção. Parto, 28 dias antes do 9º mês, ou a ocorrência do parto. Natimorto, neomorto, 120 dias de salário maternidade. Aborto, 2 semanas. O que é aborto? Até a 23ª semana de gestação. Adoção é só adoção de criança, que é menor de 12 anos. Completou 12 anos, não é mais criança. Então, salário maternidade 120 dias para qualquer criança adotada, não importa a idade da criança. Se um casal adotar, só um dos dois, desde que os dois sejam segurados do regime geral, só um dos dois que poderá receber o salário maternidade. Quem? Quem eles escolherem, seja o casal homossexual ou seja o casal heterossexual. No caso, esse parto ou adoção tem que ser comprovado perante o INSS. Carência do salário maternidade depende, não tem regra nem exceção, por quê? 3 segurados não têm carência, empregado, doméstico e avulso. E 3 segurados têm carência, contribuinte individual, segurado especial, segurado facultativo. Qual é a carência para esses 3? 10 contribuições mensais. Em caso de parto antecipado, reduz o número de carência na mesma quantidade de meses em que o parto foi antecipado. Então, como 3 têm carência e 3 não tem como tirar a exceção ou regra daqui. Por isso que carência de salário maternidade depende. Data de início, quando comprovar o parto ou adoção, 120 dias. Data de término, o 120º dia. Valor do salário maternidade. Empregado e avulso, última remuneração, contribuinte individual, segurado facultativo. 1/12 dos últimos 12 salários de contribuição, no período não superior a 15 meses. Doméstico, último salário de contribuição. E segurado especial, 1/12 da contribuição anual do ano anterior. Isso está escrito no artigo 73, inciso 2 da Lei 8.213. Salário maternidade não pode ser inferior ao mínimo e não pode ultrapassar o teto. Que teto? O teto do salário maternidade, que é o subsídio mensal do ministro do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Salário maternidade derivado. Tanto a pessoa que morreu quanto quem vai gozar, ambos têm que ser assegurados do regime geral. Salário maternidade derivado é um novo valor de acordo com a pessoa que vai gozar. Quem pode gozar do salário maternidade derivado? Só o cônjuge ou o companheiro. E ele tem um prazo para requerer o salário maternidade derivado. Qual é? Até o 120º dia do salário maternidade originário. Não tem carência o salário maternidade derivado, isso é cobrado só no salário maternidade originário, se for para contribuinte individual, segurado especial ou segurado facultativo. Quem paga o salário maternidade? O INSS. Em caso de salário maternidade pelo parto, salário maternidade derivado é o INSS, acabou. Salário maternidade pelo parto, salário maternidade pelo parto, pela adoção e salário maternidade derivado, é sempre o INSS que paga. Só tem uma exceção. Salário maternidade pelo parto, se for empregada, aí quem vai pagar vai ser a empresa. O resto é tudo o INSS que paga. Belezinha? E pensão por morte,
Em caso de morte do segurado, isso tem que ser atestada pelo INSS. Se for morte natural, pensão por morte definitiva. Se for morte presumida, pensão por morte provisória. Qual é o valor da pensão por morte? É o valor da aposentadoria, se ele era aposentado, ou 100% da aposentadoria por invalidez, se não era aposentado. Não tem carência, porque não tem como prever a morte de uma pessoa. Qual é a data de início do pagamento? Recebe desde a morte, se requerer até 90 dias. Ou desde o requerimento, se ultrapassar 90 dias. Em caso de pensão por morte provisória, a data do início do pagamento será a declaração judicial. Data de término, quando os dependentes forem excluídos. Tranquilo, pessoal? Então, vimos todos os benefícios. No próximo mini resumo, que vai ser o último, falaremos sobre a LOAS. Beijo, pessoal!